Acha que Manstein era só mais um general nazista? Pense de novo. 5 verdades cruas revelam a mente por trás das primeiras vitórias alemãs. E o custo moral que veio depois. Isto não é uma celebração, é um acerto de contas. Fatos claros, sem rodeios, sem desculpas. Número 1. Ele arquitetou o plano de invasão chocante contra a França em 1940. Não o ataque óbvio na linha Maginot. Ele propôs o corte mais arriscado pelas Ardenas. Blindados pesados por estradas florestais que os franceses consideravam intransitáveis. Uma travessia de rio em sedã. Ataques aéreos para atordoar as defesas. Depois, uma corrida até a costa. Ficou conhecido como o Plano Manstein, ou o Corte da Foice. Dividiu a frente aliada. Prendeu as forças britânicas e francesas na Bélgica. A França caiu em semanas. Ele não lutou sozinho. Heinz Guderian conduziu as vanguardas blindadas. Pilotos da Luftwaffe esmagaram pontos fortificados. Oficiais do Estado-Maior fizeram as pontes funcionarem. Mas o conceito operacional era dele. Audaz. Imaginativo. De olhar frio. Número 2. Quase salvou o 6º Exército em Stalingrado. Quase. No fim de 1942, ele formou o Grupo de Exércitos Dom. A missão dele era brutal: segurar uma frente em colapso, reabrir um corredor para o 6º Exército cercado. Ele ordenou uma investida de socorro chamada Operação Tempestade de Inverno. O 4º Exército Panzer atacou para leste, desde a estepe do Don. Lutou até o rio Mishkova. Neve, lama, estepe sem fim. Os blindados soviéticos golpearam os flancos. O abastecimento era um pesadelo. Ainda assim, a força de socorro chegou a um dia de marcha do Bolsão. Então, a decisão crucial. Manstein pediu que o general Paulus rompesse o cerco. Ele argumentou que só um movimento coordenado poderia salvar o exército. Hitler recusou qualquer retirada. Ordenou manter Stalingrado a qualquer custo. Paulus obedeceu. O socorro emperrou. O 6º Exército passou fome. Ele se rendeu. Manstein tinha chegado perto, mas perto não enterra os mortos. Número 3. Ele desafiou ordens de não recuar no leste. Ao fazer isso, salvou milhares. Hitler acreditava em linhas no mapa, nem um passo atrás. Manstein acreditava em mobilidade. Defesa elástica. Deixe o inimigo se estender demais. Depois, acerte com um golpe de revés. No início de 1943, depois do desastre em Stalingrado, as forças soviéticas avançaram para a Ucrânia. Ele recuou. Ele estabilizou uma frente. Ele reuniu blindados. Depois, atacou de volta perto de Kharkov. Retomou a cidade. Ganhou tempo para a Alemanha. Seus métodos preservaram unidades que teriam sido aniquiladas por uma defesa rígida. Ele fez isso de novo e de novo. Recuar. Contra-ataque. Preservar poder de combate. Era uma aritmética implacável. Isso salvou soldados alemães. Isso custou a vida de soldados soviéticos e civis. Número 4. Ele foi um dos poucos oficiais superiores que protestaram contra elementos da política racial nazista dentro do exército. Mas a verdade é complicada. Ele se opôs à expulsão de homens com ascendência judaica parcial que tinham servido com honra. Ele apresentou isso como uma questão de tradição militar e de eficácia. Ele não defendeu a igualdade perante a lei. Ele defendeu exceções para soldados já provados. Ao mesmo tempo, no leste, suas ordens usavam linguagem ideológica dura. Ele exigiu medidas implacáveis contra as chamadas ameaças de guerrilheiros. Ele permitiu que as forças de segurança operassem com liberdade brutal. Seu comando coexistiu com o assassinato em massa de judeus e outros civis por unidades de ação especial. Ele não impediu isso. Ele não rompeu com o regime. Seu protesto foi limitado. Sua cumplicidade foi ampla. Número 5. Ele foi condenado por crimes de guerra depois da guerra. Juízes britânicos em Hamburgo o consideraram culpado em 1949. As acusações incluíam negligência com a vida de civis, trabalho forçado, tratamento duro de prisioneiros e cumprimento de ordens criminosas. O tribunal não o enforcou. O tribunal o condenou a anos de prisão. A pena foi reduzida depois. Ele foi libertado no início dos anos 1950. Ele escreveu memórias intituladas Vitórias Perdidas.
Ele aconselhou o novo exército da Alemanha Ocidental. Na Guerra Fria, muitos no Ocidente admiraram sua habilidade e ignoraram seus crimes. Isso faz parte do legado dele. Brilhante, brutal, polêmico, a mais. Antes da França e de Stalingrado, ele se destacou no Estado-Maior na Grande Guerra. Dominou o planejamento, a sincronia e a dissimulação. Ele aprendeu que a surpresa podia derrubar um inimigo mais rápido que a força bruta. Em 1941 e 1942, ele comandou o 11º Exército na Crimeia. Ele sitiou Sebastopol. Ele trouxe canhões ferroviários. Um deles era uma peça monstruosa de 80 centímetros que lançava projéteis com várias toneladas. O bombardeio despedaçou fortalezas escavadas na rocha. A cidade caiu. As perdas alemãs foram pesadas. As perdas soviéticas foram piores. Civis sofreram nas ruínas. O exército dele cooperou com a polícia política e com regimentos de segurança. Houve fuzilamentos em massa. Grãos foram confiscados. Pessoas morreram de fome. Sebastopol no mapa parece uma vitória. No terreno parecia um cemitério. A relação dele com Hitler era um duelo de vontades. Ele o lisonjeava quando isso servia a um plano. Enfrentava-o quando as ordens não faziam sentido militar. Nas conferências, podia ser frio e sarcástico. Defendia liberdade de ação. Defendia a concentração de blindados. Pediu uma mudança para a defesa depois do fracasso perto de Kursk em 1943. Hitler odiava retiradas. Ele demitiu Manstein no começo de 1944. O general saiu de cena. A guerra seguiu sem ele. A frente oriental ruiu. Ninguém podia deter aquela maré. E o mito do general limpo? Depois da guerra, seu livro poliu essa imagem. Culpou Hitler pela estratégia. Elogiou a habilidade operacional. Minimizou os crimes que assombraram suas campanhas. Muitos leitores aceitaram a história. Era uma história reconfortante. Ela permitia que as pessoas admirassem as táticas alemãs sem encarar as políticas alemãs. Depois, historiadores foram a fundo nos arquivos. Acharam ordens, relatórios, cartas. Elas traçaram as cadeias de comando que permitiram o assassinato. Elas mostraram como objetivos militares e objetivos genocidas se entrelaçaram na frente oriental. Elas disseram que não havia mãos limpas numa guerra suja de conquista. A reputação de Manstein mudou de novo. Menos mármore, mais barro. Seus soldados o respeitavam. Chamavam ele de mestre do contra-ataque. Também temiam suas exigências. Ele levava as unidades além da exaustão. Ele aceitava riscos terríveis. Ele acreditava na vitória pela manobra. Raramente pensava na política do regime que servia. Prestou juramento a Hitler. Ele manteve o juramento. Esse juramento o prendeu a um estado criminoso. Esse é o nó no centro da sua história. Você pode admirar um plano e condenar uma política. Você pode reconhecer um dom para a guerra e se recusar a desculpar o que aquela guerra se tornou. 5 fatos não te dão o homem inteiro, mas eles rasgam a neblina. Ele arquitetou o golpe que derrotou a França. Ele chegou perto de socorrer Stalingrado e fracassou diante de ordens que não podia mudar. Ele contornou ou ignorou ordens de não recuar para salvar unidades da aniquilação. Ele levantou a voz uma vez. Foi contra um ponto da política racial. E calou quando civis foram caçados e mortos a tiros. Ele foi a julgamento, cumpriu pena, escreveu sua defesa e saiu livre. Entrou numa Alemanha nova que precisava da sua experiência. Ouça os silêncios nas memórias dele. Eles também falam de vilarejos queimados, de trens que não pararam, da fome como arma, de prisioneiros marchando para lugar nenhum. Eles falam de um general que via longe no mapa e que não via quase nada com a consciência. Essa é a verdade final. Estratégia não é escudo, genialidade não é absolvição, liderança é responsabilidade, mesmo quando é compartilhada e mesmo quando é negada. Se você quer mais histórias não contadas da Segunda Guerra Mundial, se inscreva para o próximo episódio. Vamos manter a luz no mapa e as perguntas sobre os homens que o desenharam.